Eu sou Pedro Henrique Collin. O nosso grupo vai apresentar sobre dielétricos em capacitores e supercapacitores. O nosso grupo é composto por mim, Ayrton, Flávia de Oliveira, Rodrigo Lopes e Pedro Girundi. Materiais dielétricos. Um material dielétrico é um isolante elétrico que pode ser polarizado por um campo elétrico. Ao aplicar esse campo elétrico sobre o material, as cargas elétricas não fluem através do mesmo como em um condutor. Apenas se orientam causando polarização dielétrica. Em moléculas polares, elas se orientam apenas mudando de direção. Em moléculas apolares, elas se deformam e se polarizam. A medida da facilidade de polarização do material dielétrico em resposta a um campo elétrico é chamada suscessibilidade elétrica. Esse fator determina a permissividade elétrica do material, que influencia em outros fatores como o valor da capacitância. A permissividade elétrica do dielétrico relaciona a densidade de fluxo elétrico com o campo elétrico também. Eu vou falar agora sobre capacitores. Capacitores parecem um pouco com baterias, porque os dois dispositivos armazenam energia elétrica, mas funcionam de forma diferente. As baterias utilizam reações químicas para produzir elétrons, enquanto capacitores são componentes que armazenam energia elétrica em um campo elétrico. O capacitor possui dois terminais, assim como a bateria, mas esses terminais são conectados a duas placas condutoras separadas por um dielétrico. Os capacitores são comumente separados, classificados de acordo com o dielétrico utilizado em sua construção, como podem ver no slide. A capacitância de um capacitor de placas paralelas ela é dada em função da área das placas, da distância entre elas e da permissividade relativa do material, do dielétrico entre as placas. Como podem ver, a capacitância dada em farads ela é em função da permissividade eletrostática do vácuo, a permissividade relativa do dielétrico e da área e da distância entre as placas. Supercapacitores. O supercapacitor possui uma grande capacidade de armazenamento de energia quando comparado a capacitores comuns. Enquanto capacitores comuns estão na faixa de nano e microfarad, supercapacitores estão na faixa de farad. Há três maneiras possíveis para aumentar o valor de uma capacitância. É possível usar um dielétrico com constante dielétrica grande, usar dispositivos com áreas grandes e distâncias pequenas entre as placas condutoras. Em supercapacitores, a distância é mínima, da ordem de alguns angstroms, muito menores do que um capacitor convencional. Sobre o aspecto construtivo dos supercapacitores, eles não utilizam dielétricos sólidos como os capacitores convencionais. Eles utilizam fluidos eletrolíticos para criar uma capacitância eletrostática de dupla camada. Ou seja, aderente à placa condutora, aparecem duas camadas de íons que funcionam como um dielétrico. Entre os terminais do capacitor, também é adicionado um separador, que nada mais é do que um material isolante que tem como objetivo evitar o curto-circuito entre as placas, uma vez que elas estão muito próximas umas das outras. Na imagem seguinte, podemos observar os íons que formam o dielétrico do nosso capacitor e entre eles ainda podemos ver que existe o separador. Bom, com essas tecnologias é possível que o capacitor armazene cargas muito mais elevadas que um capacitor normal. O supercapacitor é possível armazenar 2 farads ou até projetos com 300 farads, o que seria impensável para os capacitores normais. Isso faz com que eles se aproximam de baterias funcionando como fontes de energia para dispositivos por horas, dias, semanas, o que seria realmente impensável. Essa capacidade de carga faz com que esses supercapacitores superem a densidade de energia das baterias chumbo-ácidas e hidreto metálico de níquel, chegando perto das poderosas baterias aí de íon lítio, que são as melhores, as mais indicadas para computadores, notebooks, né? Celulares, e com a chegada dos veículos 100% elétricos são utilizados no banco de bateria. Por exemplo, a empresa Tesla tem utilizado esse tipo de bateria para fazer o seu banco, né? Outras aplicações incluem a partida de motores de carro, podendo substituir a bateria por uma bateria menor, que daria carga para esse supercapacitor, que pela sua alta capacidade de corrente poderia fornecer energia para a partida do carro.
Também a chegada dos veículos híbridos tem uma aplicação para os supercapacitores, né? Chegando no mercado, eles poderiam ser utilizados nesses veículos. Outro tipo de aplicação são nas fontes renováveis de energia, como a eólica e a solar, podendo o supercapacitor ser usado como um armazenador, né? E para ser utilizado essa energia quando necessário. Por exemplo, em momentos que não há luz solar, não há sol, ele poderia ser utilizado depois para essa energia ser utilizada, que seria armazenada nos supercapacitores. Então esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado. E é isso aí.